Muito bem, senhoras e senhores, chegou o momento, atenção, atenção, vamos agora, aumenta aí o volume do seu rádio, porque a partir de agora a gente tem a participação toda especial aqui dos advogados, doutor Paulo e doutor Leandro já estão aqui nos nossos estúdios e a gente vai tirar as nossas dúvidas agora, 12h40. Doutor Paulo, boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem, doutor Paulo? Boa tarde, Oliveira, boa tarde a todos os ouvintes da Mauá FM, é uma grande satisfação de poder estar aqui nesse momento e responder as perguntas. Vamos receber também boa tarde do doutor Leandro. Doutor Leandro, boa tarde, tudo bem, doutor? Tudo bom, Oliveira? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no programa e responder as perguntas. E olha que tá chegando aqui as perguntas. Essa daqui, doutor Paulo, queria saber se quem está cumprindo pena em regime domiciliar pode gerar direito ao auxílio reclusão. Olha, o auxílio reclusão, a gente sempre fala aqui, né, e é bom sempre lembrar, o auxílio reclusão não é um salário que é pago para o preso, tá? Preso não recebe salário. É um benefício que é pago para quem? Para os dependentes do segurado, para os familiares, né? Para a esposa, filhos menores de 21 anos, né? Filhos solteiros menores de 21 anos. Então é para o benefício pago para quem? Para os familiares daquela pessoa que está presa, para aquele segurado, tá? Não é qualquer um. Tem que ser segurado da Previdência. Como a gente sempre comenta aqui, o INSS é uma grande seguradora. Então ele cobre os eventos que vão acontecendo ao longo da vida, né? Morte, nascimento, prisão, né? Doença. Então isso é o seguro, a Seguridade Social. E no caso da prisão, é um benefício que é pago para quem? Para os dependentes do segurado. No caso, agora, depois de junho de 2019, o auxílio reclusão é pago para os dependentes daquele segurado que está preso em regime fechado, né? Fechado é a pessoa que não sai, não pode sair. Até antes de 2019, né, antes de junho de 2019, a lei era outra, a pessoa podia ter direito ao auxílio reclusão, o dependente podia ter direito ao auxílio reclusão, mesmo que o familiar tivesse preso em regime semiaberto, né? Então, semiaberto e fechado era possível. Agora, depois de junho, não, é só no regime fechado. Aí é que a gente fala, prisão domiciliar, então não gera direito, porque tem que estar no regime fechado. A não ser que aconteça de situações em que a pessoa, pode eventualmente acontecer, a pessoa que está preso, mas está em situação de risco da saúde, né? Por exemplo, uma gestante que está passando risco à saúde, né? Então pode ser autorizado o regime prisão domiciliar. Aí, nesse caso, é devido, sim, o auxílio reclusão para os dependentes dela, né? E também teve caso, na época da pandemia, né, no auge da pandemia, que alguns presos que corriam risco à saúde, para não contrair o vírus, a justiça, em alguns casos, autorizou que eles cumprissem pena domiciliar. Nesse caso, a pessoa estava em regime fechado, mas a prisão domiciliar foi só temporária, para eles poderem, naquele momento difícil. Mas, então, nessas situações excepcionais, fora isso, não, só tem direito cujo segurado esteja no regime fechado. Doutor Leandro, é possível compensar o dia trabalhado no feriado por meio de uma folga em outro dia da semana? É possível sim, viu, Oliveira? Mediante uma compensação. Como o nosso ouvinte até colocou aí na sua pergunta. Então, temos feriados aí na sexta, né, Oliveira? Pois é. Pode acontecer da empresa precisar que o seu funcionário trabalhe nessa sexta. Vamos supor isso. E a possibilidade da compensação significa o seguinte: você trabalha na sexta, que é feriado, só que você vai folgar na segunda que vem, ou na terça, um dia, dentro de depende do regime de compensação, Oliveira. No regime que você não precisa de um acordo por escrito, intervenção do sindicato, é um regime de compensação mensal. Você pode compensar dentro de um mês. Então, você tem essa possibilidade de compensar e você não vai... o empregador, se ele, junto com o seu empregado, fizer essa opção, não vai ficar devendo nada. Então, você trabalha no feriado e folga no outro dia que não era feriado e você tem essa folga. Não fica devendo nada. É possível fazer isso e a Justiça do Trabalho tem entendido que esse tipo de compensação é lícita, sim. Está dentro da lei e não tem que remunerar o empregado por causa disso. Porque no feriado, né, Oliveira? Numa situação normal, onde não tem essa compensação, a pessoa tem direito de receber 100% do seu horário, da sua hora de jornada, né? Então, se ela recebe R$50 a hora, se ela trabalha no feriado, ela teria direito
a R$100, né? Uhum. Então é diferente, você recebe mais do que você receberia se fosse uma hora extra. A hora extra você recebe 50% da sua hora jornada, né? Uhum. Então tem essa questão. O feriado é igual domingo. Se você trabalhar no feriado, você tem direito a receber o dobro. Mas se tiver essa compensação, aí está dentro da regra. Doutor Paulo, há 3 anos eu estou sem recolher para o INSS e acabei engravidando. Tenho 1 ano de registro em carteira. O que eu devo fazer, doutor Paulo, para ter direito ao salário maternidade? Muito bem, essa pergunta aí do ouvinte, a gente aproveita para a oportunidade de lembrar sempre. Para você ter direito ao salário de maternidade, em regra, tem que ter o quê? 10 contribuições até a data do parto, tá? Então, o INSS vai analisar isso aí. Na hora que ele vai pagar o benefício, ele vai ver. Aquela segurada tem 10 contribuições naquele momento, na data do parto, tá? Não é depois do parto. Na data do parto tem que ter 10 contribuições. Se tiver, tranquilo. Se não tiver, ele não vai conceder. Por quê? Porque 10 contribuições é chamada carência. Para quem que o INSS dispensa a carência? Para quando que não tem necessidade de carência? Única e exclusivamente para a segurada empregada. Quem começou a trabalhar hoje, se engravidar amanhã, não precisa ter 10 contribuições, tá? Por quê? Porque é um benefício que pro segurado empregado está dispensado de carência. Fora isso, nos outros casos, todos os demais trabalhadores têm que ter 10 meses de contribuição. E no caso do trabalhador rural, né, trabalhadora rural, tem que ter 10 meses de atividade rural na data do parto. Então, é isso que é a regra. No caso da nossa ouvinte aqui, Oliveira, ela diz que tem 1 ano de registro em carteira, mas faz 3 anos que ela não recolhe mais. Se for pelo critério tempo de contribuição, ela tem 3 anos, né? Tem 1 ano, tem mais até do que a carência. O problema é que ela perdeu a qualidade de segurado, né? Você perde a qualidade de segurado quando você deixa de recolher por mais de 12 meses, tá? E aí, 12 meses, salvo se a pessoa ficar desempregada involuntariamente, né? Aí esses 12 meses são prorrogados por mais 12, vira 24 meses. Então, a mais no caso aqui, ela perdeu a qualidade de segurado. Mas ela tem tempo de contribuição no passado. E ela pode utilizar aquele tempo de contribuição? Pode. A lei autoriza. Desde que, uma vez que ela perdeu a qualidade de segurado, desde que ela recolha metade da carência. O que é a carência? Aquele tempo mínimo de recolhimento. São 10 meses que tem que ter. Então, se ela recolher metade, recolher 5 meses, até a data do parto, recolhendo esses 5 meses, ela pode somar com o tempo que ela já tem no passado, que aí totaliza até mais que 10 meses. Então, em regra, é isso que a gente está falando. A partir desse momento, ela tem que recolher, ainda que ela esteja desempregada, recolher como facultativo, né? Facultativo, você sabe que pode recolher como na alíquota de 5%, na alíquota de 11% ou de 20%. Tem 3 opções, cada opção que ela pode se encaixar para recolher, eu falo nessa alíquota de 5% do salário mínimo, tá? Então, é R$60 por mês ou 11% do salário mínimo, ela pode, vai depender da situação que ela se encaixe aí. Recolher como contribuinte facultativo, né? Porque não está trabalhando 5 meses, ela pode somar com as contribuições que ela já tem no passado e ter direito aí, nesse caso, a salário de maternidade. Doutor Leandro, quais são os direitos do trabalhador avulso? Então, Oliveira, o trabalhador avulso, ele é bem próximo ali, digamos assim, do quase um trabalhador autônomo, mas não é. Por quê? Ele é próximo no sentido que ele não tem direito à carteira assinada. O trabalhador autônomo é por conta própria. O trabalhador avulso já não é por conta própria dele. Já ele é um trabalho que ele presta o seu serviço, caso ele não trabalhe para não movimentação de mercadoria, por exemplo, através de um sindicato da sua categoria. E o trabalhador avulso, segundo a Constituição e a própria CLT e a lei específica do trabalhador avulso, ele tem os mesmos direitos do que o empregado e o empregado urbano e rural. Ele tem os mesmos direitos. Claro que dentro das suas características, né, Oliveira? Alguns direitos ele vai deixar de ter. Mas ele tem direito, por exemplo, 13º, férias, FGTS, são direitos que ele tem. Ele não vai ter direito, por exemplo, ao seguro-desemprego. Seguro-desemprego, o próprio nome já diz, desemprego. O trabalhador avulso, ele não tem um emprego, ele tem um trabalho.
É diferente. Ele não é tratado como um empregado, né? Mas praticamente ele tem os mesmos direitos do que um trabalhador no regime empregatício também. Ele tem os mesmos direitos, Oliveira. O que é o trabalhador avulso? É aquela pessoa que trabalha para o sindicato, mas quem é o tomador de serviço são empresas, movimentando mercadorias, por exemplo, carregando, descarregando caminhão, né? E são trabalhadores avulsos que não foram registrados, que não são registrados, né? Então, essa possibilidade das empresas, ao invés de contratar uma pessoa para registrar em carteira, ela entra em contato com o sindicato que fornece esses trabalhadores e onde eles não vão precisar registrá-los, né? Porém, eles respondem solidariamente a responsabilidade trabalhista com o sindicato, né? O sindicato vai emitir o olerite para esse trabalhador, pagar o seu salário, e a empresa vai pagar o sindicato pelos serviços enviados, pelos trabalhadores que foram enviados pelo sindicato, né? E são pessoas que trabalham, muitas vezes, Oliveira, para várias empresas. Pois é. Um dia nessa empresa, outro dia em outra, quando precisa, né? Então, tem essa questão. Eles têm direito à previdência também, são trabalhadores que exercem atividades autônomas, remuneradas, né? Só que quem é o responsável pelo recolhimento é o próprio sindicato, que ele vai recolher a previdência deles, a contribuição previdenciária para eles. Está chegando mais uma dúvida aqui, doutor Paulo. O ouvinte nosso está dizendo o seguinte: minha esposa faleceu em janeiro de 2022 agora, com neoplasia maligna, tendo apenas 10 contribuições ao INSS. Ela recebia salário mínimo, doutor Paulo, e eu sou aposentado por idade. Eu vou ter direito à pensão por morte por quanto tempo? Bom, a questão aqui é o seguinte: desde o ano de 2015, já a lei que trata da pensão por morte já alterou e estabeleceu regras para a questão de tempo de duração da pensão por morte, tá? Antes de 2015, não. A pessoa que ficava viúvo, né? Viúvo de uma pessoa que era segurada da Previdência, recebia a pensão por morte até pensão vitalícia, tá? Enquanto a pessoa estivesse viva, estava recebendo pensão por morte. A partir de 2015, não. A pensão ela tem prazo de duração, dependendo de acordo com a idade do viúvo, da viúva, né? E de acordo com a idade, e também observando muitas vezes o tempo de contribuição e tempo de casamento. Então, já tem uma limitação. E no caso aqui do nosso ouvinte aqui, o que acontece? Ele tem apenas 10, a falecida, né, tinha apenas 10 contribuições para o INSS, né? O que significa isso? Pela lei que está em vigor desde 2015, para ter uma pensão, não digo vitalícia, porque a vitalícia, o viúvo tem que ter no mínimo 45 anos de idade. Então, no caso aqui do nosso ouvinte, né, seria aposentado por idade, então ele tem até mais que a idade mínima, né? Mas acontece o seguinte: a falecida tinha apenas 10 meses de contribuição, e a lei fala o seguinte: para ter direito a uma pensão vitalícia, além da viúva, do viúvo ter mais de 45 anos, tem que estar casado há pelo menos 2 anos, e o segurado falecido tem que ter pelo menos 18 contribuições. Então, é 1 ano e meio de contribuição e 2 anos de casamento. Então, no caso aqui do nosso ouvinte, ainda que ela tivesse, às vezes, pessoa de idade, né, bastante tempo de idade, de bastante tempo de casamento, com 10 contribuições, ela não faz o mínimo. Então, o que significa nesses casos? Nesses casos, o INSS concede a pensão por morte apenas por 4 meses, tá? É o tempo que vai ser paga a pensão por morte, infelizmente. 4 meses. Existem exceções? Existe. Por exemplo, se a morte tivesse decorrido de um acidente. Quando é decorrente de acidente, aí não tem essa regra não precisa provar 2 anos de casamento ou 18 meses de contribuição. Só está sujeito à questão da idade mínima do viúvo, né? Mas nesse caso aqui, o câncer, né, neoplasia maligna, não é acidente, é doença. Então aqui é a regra normal de duração, que se no caso tenha 10 meses de contribuição, a pensão vai durar só 4 meses, realmente. Doutor Leandro, está chegando uma pergunta bastante interessante aqui. Podem ser exigidos do funcionário exames toxicológicos, tanto na admissão quanto no desligamento, quando se trata de motorista profissional, doutor Leandro?
Então, desde 2015, né, Oliveira, surgiu uma lei que introduziu esse artigo na CLT, dando essa possibilidade do empregador exigir do seu motorista profissional, e aí que é interessante a gente colocar, a lei coloca motorista profissional, Oliveira, não coloca motorista de caminhão, motorista profissional, ou seja, um gênero, né? Uma profissão que pode ser tanto de caminhoneiro quanto quem usa carro, né? Pode, e a lei estabelece exatamente isso, pode exigir esse tipo de exame, tanto na admissão quanto no desligamento do funcionário. Olha isso. E aí é claro que essa questão é polêmica, se isso é constitucional ou não, mas ainda prevalece o entendimento que é constitucional, mas pode mudar mais para frente. O STF, por exemplo, já tem essa discussão lá no STF, que ainda não foi decidida, né? Mas, por hora, presume-se a constitucionalidade dessa norma. Então, pode sim exigir esse tipo de exame, limitado a essa categoria, né, Oliveira? A lei foi bem específica dos motoristas profissionais, porque envolve a segurança dos outros também, não é dele mesmo e dos outros. Então, ele tem que ter condições realmente. O fundamento da lei é esse, né? Tem que ter condições ali para não que outras pessoas não corram o risco de uma pessoa com problemas pilotar ou seja, ser um motorista em trânsito, né? Então, existe realmente essa possibilidade. Oliveira, pergunta aí para o Dr. Paulo. Acabei de descobrir que meu filho de 6 anos de idade tem diabetes tipo 1. Por conta disso, pedi demissão do meu emprego, pois tenho que verificar sua glicose a cada 3 horas e fazer aplicação de insulina. Por não ter uma pessoa que possa me ajudar e não ter condições financeiras, queria saber, Dr. Paulo, se eu tenho direito ao LOAS, que é o benefício assistencial. Bom, primeira coisa, esse benefício assistencial, ele que pode ser tanto ao idoso como ao portador de deficiência, ele tem que ter um critério, tem que ser observado um critério de renda mínima, tá? Renda máxima. Então, só é devido para as pessoas de baixa renda, não é para qualquer pessoa que esteja hoje incapacitado. Então, a primeira coisa que vai ser avaliado para quem pede um benefício assistencial é a renda do grupo familiar. Então, é pessoa de baixa renda. Se a pessoa for só pobre, né, pobreza não adianta, tem que ter abaixo da linha de pobreza, né? Tanto é que o critério que a lei fixa é a renda per capita, né, a renda por pessoas do grupo familiar não pode superar 1/4 do salário mínimo. É bem baixo mesmo a questão aí do valor. E essa questão também da nossa ouvinte aqui, que ela tem que tomar muita atenção nisso aqui, porque o benefício é devido para quem? Não é para ela, é para o filho, tá? Então, o filho que vai passar por uma perícia médica e lá vai ser avaliado se realmente ele está inválido. E a questão de invalidez não é uma invalidez por uma semana, por 15 dias. Ele tem que se encaixar num critério de invalidez que, no mínimo, por 2 anos, seja considerado inválido. É isso que vai ser analisado lá, se essa invalidez dele vai ser por prazo mínimo de 2 anos. Então, tem esse critério. A gente que não é médico, né, não sabe se uma diabetes dessa pode, de uma hora para outra, pode ser não digo diabetes, sabe que não acaba, né? Mas você pode saber administrar uma diabetes, né? Saber atenuar. Então, vai depender de uma perícia médica, é isso que a gente quer dizer. Vai ter que fazer encaminhar o filho do ouvinte aqui para uma perícia médica no INSS, né? É feito primeiro a avaliação social com assistente social e na sequência é marcado, pode ser até no mesmo dia, feito a perícia médica. E lá que vai ser constatado se ele se encaixa nessa situação de invalidez, de incapacidade permanente, né, ou temporária. E depois disso, o INSS vai analisar a questão da renda familiar, tá? E renda familiar, quem faz parte do grupo familiar do filho menor? A mãe, né, e o pai, né, e as pessoas do grupo familiar que moram juntos, né, os demais, eventualmente se tiver irmãos, né, solteiros que residam junto naquela residência. Então, é um critério bem objetivo ali, e é isso que vai ser avaliado. Não é em função da doença, né, que não é pelo fato de ser diabetes, seja o que for. É a questão da incapacidade que pode acontecer com qualquer doença.
E tirando isso, hoje em dia, a gente sempre tem que lembrar o seguinte, o INSS está de greve, né? Então, às vezes, a pessoa pode até tentar fazer um agendamento e pode demorar, tá? Então, é muito importante estar acompanhando aí para ver se dependendo do local que você vai fazer a perícia, se está atendendo, né? Tem locais que a gente sabe que está fechado, né? Apucarana, Londrina, mas eles atendem, assim, eventualmente você pode demorar, às vezes, 2, 3 meses para marcar uma perícia. Doutor Leandro, a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente o equipamento de proteção individual? Com certeza, Oliveira, isso aí já não tem discussão, né? E além de fornecer ao empregado de forma gratuita, tem que fiscalizar o uso e tem que ser um equipamento bom, eficaz, né, Oliveira? Tem que ter certificado de aprovação do Ministério do Trabalho, né? Não é qualquer equipamento que você vai fornecer para o seu empregado. Se você fornecer um equipamento que não tem certificado, que não está em boas condições de uso, é como se não tivesse fornecido. É como se não tivesse fornecido. Ele não vai... A função que ele cumpre não vai ser cumprida uma vez que ele não atende aos requisitos, né? Então, você está prejudicando a saúde daquele funcionário se você fornece um equipamento ruim ou se você deixa de fornecer. E aí isso pode gerar indenização por danos morais, além de agravar a situação da insalubridade no ambiente de trabalho, né? Que você não vai ter aquele equipamento para ajudar você a neutralizar os agentes nocivos do ambiente de trabalho. Então, realmente é uma situação bem importante e que, se não for fornecido, tem esse risco ainda de gerar uma indenização até por danos morais ao empregado. E como qualquer outra ferramenta de trabalho, é o empregador que tem que fornecer o equipamento de proteção. Doutor Paulo, o nosso ouvinte aqui está com uma dúvida. Sou deficiente físico e estou com 49 anos de idade. Trabalho desde os 25 anos com carteira assinada e eu queria saber, doutor Paulo, se eu já tenho direito. Bom, quem é portador de deficiência, né? Porque a pessoa, para estar trabalhando, ele não é inválido, mas se tem algum tipo de deficiência, ele tem uma aposentadoria especial hoje, que é a aposentadoria do portador de deficiência. E essa aposentadoria, ela é tanto por idade, a pessoa tem que ter idade mínima, né, na condição de deficiente, como pode ser por tempo de contribuição na condição de deficiente. Então, existem aí, o que existem? A deficiência tem graus, né? Grau leve, moderado, grave. O que o nosso ouvinte tem que fazer? Primeira coisa, se ele é deficiente, precisa saber qual que é o grau de deficiência dele. Tem que ver em qual dessas situações ele se encaixa, que tipo se é leve, moderado ou grave. Para saber isso aí, o que ele tem que fazer? Ele tem que agendar uma perícia lá na Previdência, agendar um 35, né? Agendar uma perícia lá. No 35, geralmente, se falar perícia para esse tipo de coisa, eles não fazem. Mas é agendar uma perícia. É perícia como se fosse para um auxílio-doença, né? Mas no dia lá, na verdade, não vai ser analisada a incapacidade, vai ser analisado o grau de deficiência. É só informar para o perito que é para fins de grau de incapacidade, grau de deficiência, né? Que o INSS faz isso. E lá vai ser constatado que tipo que grau de deficiência ele tem. A partir daí, ele vai saber em quais dessas hipóteses que a lei fixa tempo de contribuição mínimo para quem está na condição deficiente, né? O leve é 33 anos, né? O moderado 28 e vai decrescendo, né? Então, às vezes, pode até ser que, dependendo da deficiência dele, ele se encaixe em alguma que já tenha direito, ou pelo menos já saiba quanto tempo vai faltar para ele se aposentar. Então, primeira coisa, agenda uma perícia na Previdência, né? Lá você vai, depois disso, você vai saber pela tua idade se compensa mais você esperar um pouquinho mais ou aposentar por tempo de contribuição, ou verificar também qual que é o benefício mais vantajoso dependendo do cálculo, tá? Mas existe essa aposentadoria e muita gente desconhece. Portador de deficiência, né? Às vezes a pessoa é visão monocular, é um desses, né? A pessoa não é inválida, perdeu um dedo, né? Ou tem uma deficiência qualquer que seja. E essa aposentadoria, se a gente falar 33 anos, 28, que seja, é na condição de deficiente, tá? Porque às vezes a pessoa ficou deficiente depois de um acidente, né? Não faz tanto tempo assim. Então dá para fazer um negócio que chama conversão. Esse tempo dá para ser computado de forma convertida. Igual a aposentadoria especial, dá para você fazer um cálculo e determinar quanto tempo que aquilo equivale, se fosse aposentadoria comum, e aposentar numa aposentadoria comum. Então, essa aposentadoria é muito pouco utilizada, eu sempre vejo isso aí.
E as pessoas têm que entenderem que qualquer, às vezes, um probleminha, uma sequela, aquilo lá é deficiência, aquilo lá influencia no tempo de contribuição. Olha aí, gente, por isso a importância, né, doutor, de tirar sempre as dúvidas e olha, gente, se você tem alguma dúvida, né, a mais aí, pode vir aqui nas dependências da rádio, o doutor Paulo e o doutor Leandro vão ficar até umas 2h30, 3 horas por aqui, tá? E você pode vir conversar diretamente com eles. Doutor Paulo, obrigado pela participação aqui no nosso programa. A gente agradece, Oliveira, sempre um prazer estar aqui, né, e até a próxima. Doutor Leandro, obrigado por tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Obrigado você pelo convite, Oliveira, até a próxima. Então tá aí, gente, olha, se você tem alguma dúvida, não deixe essa oportunidade passar, tá? Pode vir aqui na nossa... aqui na rádio, nas dependências aqui, tá? E o doutor Paulo, doutor